conosco já. Ilustrará a exposição da palavra nesta noite. Nós queremos orar pela vida dele, pedindo que Deus o abençoe grandemente. Esta semana, ou na verdade foi hoje ou ontem, eu compartilhei no grupo um pequeno trecho de um livro novo que o pastor Tim Keller lançou. E lá ele fez uma observação interessante, irmãos. É muito importante, e eu não quero nunca dizer que não faça isso, que você anote, que você registre aquilo que Deus está falando ao seu coração. Mas ele também destaca ali a necessidade de nós termos, durante a pregação da palavra, irmãos, esse momento de cair em si, diante da palavra de Deus, e dizer: Senhor, é isso aí que o Senhor quer da minha vida. Mais do que apenas anotar informações, anotar explicações do texto, é anotar, irmãos, e no seu boletim, inclusive, você tem um espaço para tanto, anotar resoluções. Diante do espelho da palavra, eu preciso fazer A, B, C, às vezes é D, vai até Z. De tanto que Deus nos fala, mostrando que nós precisamos mudar na nossa vida. Vamos orar nesse instante, irmãos, clamando para que Deus use a sua palavra e o seu servo exatamente para nos confrontar e nos trazer a necessidade de buscar a vontade dele maior ou mais em nossa vida. Oremos. Deus querido, nós agradecemos pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra em liberdade e segurança, sem corrermos nenhum risco. Abençoa, Deus, nesta noite a vida do irmão Rendel. Ilumina a sua mente e a nossa, para que a tua palavra possa arder em nossos corações quando ela for exposta. Assim como o teu filho, quando explicou o que estava acontecendo aos 2 discípulos no caminho de Emaús, fez o coração deles arder na exposição da tua palavra. Esse é o nosso desejo, que a tua palavra possa trazer para nós convicção, confrontação, consolo e nos mover à mudança. Que a pregação das Escrituras, lógica em chamas, possa fazer o nosso coração se mover em tua direção. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados. Amém. Depois de 43 semanas estudando o livro de Marcos, se Marcos tivesse mais 16 capítulos, pastor, eu estava pronto e ansioso diante da maravilha da palavra do Senhor e também, é claro, diante da habilidade e instrumentalidade do pregador. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje um texto que está em Efésios 6. Deixe sua Bíblia aberta, por favor, no livro de Efésios. E eu trago como tema para esta mensagem o seguinte: a preparação para a batalha vem daquele que já venceu tudo por nós. Efésios 6, de 10 a 18. Acompanhem comigo, por favor. Pode projetar, Esdras? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Hoje nós vamos ver que a nossa vida cristã
é uma preparação constante para o combate. É uma preparação constante para a luta. Observem que nós já estamos no final da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso. Já estamos no finalzinho dela. E ele diz, no versículo 10, ele usa a palavra finalmente. Em outras versões, no demais, ou portanto. Então, para nós compreendermos melhor o contexto desse texto, precisamos ter uma noção da carta, do inteiro teor da carta de Efésios. E Efésios é um livro fantástico. No capítulo 1, há uma descrição de quem é Deus e do que Ele fez por nós. Nós estávamos mortos em nossos pecados e o Senhor nos levantou dentre os mortos. Éramos inimigos de Deus e Ele graciosamente, através de seu Filho, restaurou a nossa comunhão com Ele. Ele nos justificou por meio do sangue do seu Filho Santo e perfeito. No capítulo 2, nós vemos que somos salvos pela graça por meio da fé. Fala também da nova vida em Cristo, que nós, como criação, temos que realizar boas obras que o Senhor preparou bem antes para nós. Diante de tão maravilhosa graça, Paulo adverte que somos transformados a cada dia e não podemos permanecer como nós éramos antes. Devemos crescer no conhecimento de Cristo e produzir frutos. Nos despir do velho homem e nos revestirmos do novo homem, da nova criação que somos agora em Cristo. No capítulo 3, nós aprendemos que somos membros do corpo de Cristo e herdeiros das suas riquezas insondáveis. No capítulo 4 e 5, Paulo vai dar recomendações de como viver a vida cristã. Ele diz, olha, vivam dessa maneira. Os filhos da luz procedem dessa forma. Veja o que o Senhor fez por nós. Vocês devem viver assim. Meus irmãos, um dos grandes problemas da nossa caminhada cristã é que se você não sabe muito sobre Deus, ou se você não sabe muito de quem você é nele, você não pode levar uma vida cristã que agrade ao Senhor. Digo de novo, se você não sabe muito sobre Deus, e se você não sabe muito quem você é nele, você não pode levar uma vida cristã que agrada ao Senhor. E é isso que Paulo está tentando falar aqui nessa carta. Exortando aqueles irmãos daquela igreja. Vocês são nova criação agora, nova criatura, e vocês precisam ser transformados, viver uma vida diferente. Quanto mais você conhece o Senhor, mais Ele mostra quem você é. Quanto mais você compreende o que Ele fez por você, mais o seu coração arde de gratidão. Esse transbordar de gratidão pelo que o Senhor Deus fez por nós através de seu Filho. Esse coração que arde de gratidão. Então, finalmente, nós chegamos no capítulo 6. E Paulo, como eu disse, fala finalmente. Depois que Paulo diz quem é Deus, o que Ele fez por nós, depois ele exortar como viver a vida cristã, no final dessa carta ele nos chama para nos alistarmos nessa vida, nesse estilo de vida radical e maravilhoso. Contudo, é num cenário de guerra. Não é um cenário de guerra. Mas é uma guerra diferente. Aqui o inimigo não tem carne e não tem sangue. A batalha aqui é travada no campo espiritual. Contudo, o tema central da carta de Efésios não são demônios, potestades, principados, poderes do ar, não. Devemos analisar a carta como um todo e perceber que a carta, a sua essência, nos desafia a como viver na prática o Evangelho da paz. Como viver na prática o Evangelho da paz.
Esse evangelho que nos reconcilia com o Senhor num ambiente de mundo caído, num ambiente hostil, num ambiente de guerra. Ele nos ensina como nos preparar para resistir e permanecer inabalável nessa batalha, nessa peleja. Então, nesse contexto dessa carta, o Império Romano, vinha dominando os povos, dominando e sobrepujando todos os seus inimigos que encontravam pelo caminho. Então, era muito comum ver os soldados romanos, as centúrias, que eram grupos de 80 a 100 soldados, e eles eram muito bem preparados, imponentes, e eles usavam armaduras poderosas, e eles eram praticamente imbatíveis. Então Paulo faz essa alegoria da armadura do soldado romano com a armadura de Deus. Só que Paulo tem aqui um tipo particular de batalha. A batalha aqui é de defesa de uma posição fortificada. A exortação aqui não prepara os soldados para fazerem um movimento rápido de defesa, de ataque, mas para manterem uma posição fortificada. No versículo 11 ele diz, para poderem ficar firmes. E no 14 ele diz, mantenham-se firmes, ou seja, você precisa defender a sua posição. Se prepare para defender a sua posição. Quem você é no Senhor. É como se você estivesse no alto de uma colina, defendendo a sua posição, e o inimigo tentasse constantemente os seus ataques ladeira acima. Percebam que Paulo fala da espada, mas ele não fala da lança. A lança era a primeira arma que o soldado tinha na mão. Já estava pronto ali na mão dele. Era a primeira arma de ataque que ele tinha, era a lança. Mas Paulo se exime de falar da lança. Ela já estava pronta para o ataque. E essa não era a estratégia de batalha que Deus inspirou Paulo a narrar. Não era essa estratégia de rápido ataque, mas de estar preparado para qualquer incursão do inimigo. Essa posição fortificada que temos que defender é a nossa união em Cristo como igreja. Ele escreve para a igreja. A nossa união em Cristo como igreja. E Jesus é o cabeça de todas as coisas, e Ele está acima de todos os principados, de todas as potestades, de todos esses inimigos espirituais que a carta narra. O Senhor está acima de tudo isso. Ele é mais poderoso do que tudo isso. 1 Pedro 5,8 diz assim. Esdras, por favor. Estejam alertas e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Irmãos, Satanás já foi derrotado na cruz. Amém? Ele já foi derrotado, ele é derrotado. Quando o Senhor Jesus disse lá na cruz, em suas últimas palavras, tetelestai, está consumado. O diabo não fez festa, porque ele sabia que ali ele estava vencido, derrotado. Ele foi derrotado na cruz por Cristo. Contudo, não se enganem. Ele anda à espreita. Pedro fala isso. Ele não desiste de emboscar os filhos de Deus. Ele anda ao redor ou ao derredor, diz a palavra, rugindo como um leão. No entanto, o seu acesso a nós é restrito, é limitado. Por isso que ele anda ao redor, a uma certa distância.
dos filhos da luz. Mas o Senhor pode permitir que ele chegue mais perto. O Senhor pode permitir que ele chegue mais perto e ele pode trazer a sua bandeja de engano, de erro e de meias palavras confusas bem pertinho de você. E oferecer para você. Então Pedro diz: estejam alertas, preparados, vigilantes, prontos, porque o dia mau vem. O dia mau vem. E que dia mau é esse? O próprio Paulo, volte um pouquinho lá em Efésios 5, só vire sua folha, 5,16, ele diz que os dias já são maus. Isso inclui o agora, o presente, mas certamente inclui um momento futuro, algum momento, algum dia na sua vida em que a sua fé passará por um teste de fogo, por uma prova de fogo. Um dia é um momento em que a sua vida passa por grande provação. Nós vimos na IBD domingo passado que a vida é um desafio. O caminho do crente nem sempre, amados, é resplandecente como a luz do sol. Charles Spurgeon dizia o seguinte: precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para cortar o galho podre da autoconfiança e nos arraigarmos com maior firmeza em Cristo. Nós precisamos desses dias assim. E ele dizia ainda: o dia mau, que Paulo fala aqui na carta de Efésios, nos revela o glorioso valor da nossa esperança. O dia mau nos revela o glorioso valor de nossa esperança. Querido, você já passou por dias assim? Por momentos assim? Maus? Aquele momento em sua vida em que você clamava como o salmista no capítulo 13. No salmista, no capítulo 13, ele fala assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Você já passou dias assim? Mas o consolo do Senhor vem. O choro não dura muito, porque a alegria do Senhor vem pela manhã. Provérbios 3,17 diz: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. E como que eu devo me preparar para esse dia mau? Como que eu devo estar pronto, vigilante para o dia mau? Paulo diz: se fortalecendo com a armadura de Deus. Paulo diz no início, versículo 10, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam a armadura de Deus. Versículo 10 e 11. E é o Senhor mesmo quem dá essa armadura a nós. Essa armadura é moldada no nosso corpo. Eu falando de forma espiritual, ela é moldada em nós pela sua graça. Essa armadura não é física, ela é espiritual. E o Senhor mesmo molda em nós, graciosamente. Então Paulo começa, a partir do verso 14, a descrever essa armadura. Mas antes, cadê o Max? Max, imagine que você é um policial.
altamente condecorado, preparado. Mas um dia o seu comandante chega para você, você vai assumir o turno da noite na área vermelha da cidade, e ele chega para você: Max, soldado Max, hoje você vai para o serviço sem o seu colete balístico, sem a sua algema, sem a sua lanterna, sem o seu cinto de guarnição, sem a sua arma também. Talvez o Max vire para o seu comandante e diga: comandante, eu estou ficando velho, não louco. O Max sabe que se ele for para a batalha despreparado, ele vai ser um alvo vulnerável. Gustavo, imagine que você é do Corpo de Bombeiros. Mas você não é tão disciplinado como o Max. De vez em quando você pisa na bola, você é distraído, um pouco relapso. E diga-se de passagem, isso é raro encontrar no Corpo de Bombeiros, tá bom, meus irmãos? Os caras lá são fera, mas o Gustavo é diferente, ele é uma exceção à regra. Toda regra tem uma exceção, né? Gustavo é uma. Então, um belo dia, o Gustavo vai para o serviço. Meio desorientado, distraído, né? Pensando que o Vasco perdeu, e na mesma semana o Flamengo ganhou, e ele vai para o trabalho e a gozação dos colegas vai começar. O telefone toca, 193. O cidadão subiu numa torre de energia e quer se matar, quer se jogar lá de cima. Então, Gustavo, distraído, despreparado, vai para a ocorrência. Chega lá, ele percebe que ele esqueceu as suas cordas, as suas luvas, o seu capacete, o seu mosquetão. A vida do Gustavo está em risco. E ele ainda leva o risco a outra pessoa. Como ele vai resolver essa ocorrência? Ele está despreparado. Ele não está pronto. Ele foi relapso. Displicente. Então vamos ver como é que Paulo descreve essa armadura de Deus. Versículo 14. Ele começa com 2 itens éticos aqui. Ele diz assim: cingindo-se, ou seja, se cubram com o cinto da verdade e vistam-se com a couraça da justiça. Os termos aqui, verdade e justiça, nesse contexto, denotam qualidade de caráter. E são paralelos à santidade e à bondade. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que o equipamento básico da igreja na batalha são a integridade e a vida correta. Elas são eficazes porque essas qualidades levam a marca de Jesus e da nova criação. Em seguida, ele diz que nós devemos calçar e ter nos pés a prontidão do Evangelho da Paz. O calçado provê a preparação e a prontidão para a batalha. Os cravos, né, que tem ali na sola, mantém você firme, né? Você não escorrega, você não volta atrás diante do ataque inimigo. Você fica firme. É como uma chuteira, uma trava de chuteira de futebol. Então, um soldado precisa, nessa batalha, de uma pegada firme. Dessa forma, ele não escorrega, nem volta para trás. Somente quando nós compreendemos de forma profunda, uma compreensão espiritual do Evangelho da Paz, que garante à igreja essa firme pegada, é que nós estamos preparados e prontos para a batalha com os calçados ou com as sandálias do Evangelho da Paz. Prontos. Firmes. Resolutos.
Em seguida, no versículo 16, ele fala: usem o escudo da fé. Esse escudo, amados, era constituído de madeira e couro. E eles colocavam um do lado do outro, né, e servia como uma parede de proteção, ou na cabeça, né, fornecia uma proteção para a cabeça. Então, o couro ele era embebido em água, né, e isso ajudava a apagar as flechas incendiadas que vinham contra os soldados. E nós somos constantemente bombardeados com os dardos inflamados das tentações a termos medo, amargura, ira, divisão, que podem romper a comunhão e a unidade da igreja. E esses dardos inflamados precisam ser enfrentados com fé, Paulo diz. Usar o escudo da fé é apegar-se ao Deus revelado no Evangelho. Usar o escudo da fé demonstra nossa total dependência, que apaga as tentativas inflamadas do inimigo. O inimigo vem com os seus dardos inflamados para prejudicar, para espalhar o pânico. E com fé, com o escudo da fé, nós podemos vencer isso. No versículo 17 ele diz: usem o capacete da salvação. O capacete da salvação, amados, protege a nossa mente de quem nós somos em Cristo. Ele assegura em nosso coração a união que nós temos com o Senhor Jesus. E assim nós estamos seguros dele. O capacete da salvação nos dá segurança. O capacete da salvação protege a nossa posição intelectual de todo o nosso pensamento sobre Deus. Ele é o conhecimento da verdade em nossas mentes, que nos protege de todo erro, de todo engano, de todas as meias-verdades, e nos dá a nós plenitude e certeza de salvação. Nós estamos seguros. Tem um livro chamado Guerra Santa, de John Bunyan. John Bunyan é o puritano autor de O Peregrino, né, que nós lemos aqui como igreja juntos, alguns anos atrás. Ele é autor do Peregrino. E ele escreveu essa obra chamada de Guerra Santa. E ele faz uma alegoria de uma batalha entre o bem e o mal, que acontece numa cidade chamada Alma Humana. Tudo junto, a cidade é chamada de Alma Humana. E é interessante que ele faz essa correlação entre a armadura de Deus e a armadura que ele vai chamar no livro de armadura diabólica. Então, a peça correspondente da armadura do diabo ou diabólica contra o capacete da salvação, ele chama de o capacete da vã esperança. Da esperança vã, inócua, inútil, falsa. Irmãos, qual é a grande necessidade? Qual é uma das grandes necessidades da igreja hoje? Discernimento, ou a falta dele. Nós vimos também aqui na nossa CBD que uma das 9 marcas de uma igreja saudável é o entendimento bíblico da conversão. Entendimento bíblico da conversão. O discernimento da nossa salvação. O discernimento genuíno de que a verdade enche a nossa mente de tal maneira que sabemos discernir a verdade, discernir a genuína esperança da esperança falsa, vã. Muitos seguem sem discernimento. Satanás mistura verdades, meias-verdades, mentiras, enganos, e forma no homem uma vã esperança de que ele está seguro.
Esse homem então não consegue discernir a verdade, ele se reveste dessas meias verdades e enganos e dão a ele uma falsa esperança, uma vã esperança, uma sensação de esperança, de segurança que não existe. Todo aquele que tem uma esperança de salvação, mas não se protege na peleja, tem uma esperança falsa. É uma esperança dos hipócritas. Ele espera o céu, mas suas atitudes não refletem, suas atividades não refletem de que ele está indo para lá. Ele brinca com o pecado, ele continua vivendo a vida do mesmo jeito, ele não se transforma, como Paulo exorta aqui. Mude! Mas ele acha que ele está seguro, porque o capacete dele transmite a ele uma falsa sensação de segurança. É um capacete diabólico. Na verdade, ele está usando um capacete de papelão, que não protege nada, e a sua mente é bombardeada por qualquer besteira, e ele aceita aquilo como verdade. E acha que está seguro. Sem o capacete da salvação, que nos dá discernimento e segurança, o mundo não tem livre acesso à nossa mente. Há homens que esperam a salvação e continuam os seus pecados, brincam com eles. Ele usa um capacete adulterado. Um capacete que tudo penetra. Queridos, o capacete da verdadeira e da genuína esperança, ele nos leva à purificação. Veja o que 1 Pedro 3,3 diz, por favor, Esdras. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O capacete da salvação, da genuína esperança, leva a pessoa à purificação. Vivemos num mundo de engano, de mentira. Volte um pouco lá em Efésios 4:22, por favor. Efésios 4:22. E veja lá que o homem se corrompe pelos desejos do engano, pela concupiscência dos seus desejos carnais, pelos desejos da carne. Ele se corrompe pelos seus próprios desejos. Enganosos. Enganosos. Olhe para a nossa sociedade, queridos. A mentira e engano em todas as áreas. No mundo científico, por exemplo, eles tentam provar que Deus não existe. Que existe. Que a criação não existe. Que tudo é obra do acaso. Nas faculdades, no mundo acadêmico, piorou. Deus fica do portão para fora. Na faculdade eu tinha um professor, que ele também era pastor, e ele tinha um programa na rádio, e certo domingo, era a época de Páscoa, eu liguei a rádio e ele estava pregando. E era a época da Páscoa e ele pregava uma mensagem muito bonita, atrativa sobre Jesus. Mas do meio para o fim, ele disse assim: você acha que um Deus que é só amor mandaria o seu filho para morrer? Vou dizer de novo. Ele falou assim: você acha que um Deus que é todo amor, que é só amor, mandaria o seu filho único para morrer? Não era plano de Deus que isso acontecesse. Ele falou. Mentira, meia-verdade, engano. Ele prega algo chamado de teísmo aberto, que, entre outros enganos, diz que Deus não tem um controle sobre todas as coisas. Ele não controla tudo. Seu Deus é assim? O meu não.
na filosofia, na antropologia, em outros ias, todos tentam justificar a feiura da humanidade. Somente a igreja é o único esteio, é o único refúgio, é o único fundamento da verdade. Só na igreja você encontra a verdade, que é Cristo, o cabeça. Infelizmente, irmãos, por falta de discernimento, por falta do capacete da salvação, essas mentiras, essas meias-verdades, esses enganos têm entrado nos seios das igrejas. E dado uma falsa esperança, uma falsa segurança às pessoas de que elas estão seguras. Quer ver como isso acontece? Um pastor muito renomado, batista inclusive, ele usou certa vez o texto bíblico que diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para afirmar que no fim das contas você não será condenado. Porque o Cordeiro de Deus, ele tirou o pecado do mundo. Então, no fim das contas, no apagar das luzes, não tem pecado, você vai para onde? Você não vai ser condenado. Isso é um engano do universalismo. Onde, no final das contas, todos serão salvos, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou o pecado do mundo. Meia-verdade, mentira, engano. Ele esqueceu de falar o resto. É necessário arrependimento e fé. Há também um livro chamado Apagando o Inferno. Se eu não me engano, é de Francis Chan. Nele, o autor fala de questionamentos que o homem faz sobre Deus. E um dos questionamentos que o homem faz sobre Deus é: como é que pode um Deus condenar pessoas ao sofrimento eterno? Deus não faria isso. Questionamentos assim você encontra aos milhares. Mas é muito raro você ver alguém falar assim: Deus, como pode o Senhor mandar o seu único filho, santo, perfeito e justo, morrer por essas pessoas perversas e injustas? Como o Senhor pode fazer isso? É difícil você encontrar esse questionamento. Mas um Deus que manda as pessoas para o inferno, esse não é o Deus de amor. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo vai fazer uma definição de o que é a igreja. Ele diz em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Algumas traduções falam a coluna e o baluarte da verdade, o sustentáculo, aquilo que segura, que suporta a verdade. E quando nós olhamos a descrição que Paulo faz das igrejas, e nós olhamos e nós comparamos com as igrejas de hoje, nós ficamos admirados, perplexos com tanta disparidade, com tanta incongruência. A igreja, como eu disse, é o único esteio da verdade no mundo. Mas as mentiras, as meias-verdades, o engano são usados por Satanás, e ele deseja que essas mentiras do mundo entrem na igreja para causar confusão. E isso ocorre, queridos, não é de hoje não, viu? Desde os primórdios da igreja. Vamos lá para 2 Coríntios, rapidamente, 11, de 1 a 5. Está projetado aí.
Paulo, na igreja de Coríntios, ele pregou o evangelho genuíno, ele pregou a sã doutrina, ele fez tudo certinho, ele pregou a palavra da verdade. Ele sai. Olha o que acontece quando ele volta. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O receio que eu quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção em Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Chegou um camarada lá, começou a falar outras coisas diferentes da sã doutrina, e o povo aceitou. Não deu muito tempo, estavam chafurdando no engano, nas minhas verdades e na mentira. E Paulo preocupado, porque ele precisa apresentar a igreja como uma virgem pura. Essa é a preocupação de todo pastor. Ele precisa apresentar a igreja como uma virgem pura, com pureza doutrinária, com pureza da sã doutrina, com pureza moral. Como podemos ter pureza doutrinária debaixo de um ensino fraco, de um ensino insuficiente, de um evangelho aguado, um evangelho adulterado, um evangelho que diz que você não vai mais sofrer? E Satanás continua usando a mesma estratégia que ele usou com Eva hoje. Lembra do universalismo? Ele diz, você não vai morrer se pecar. Não. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Ele disse a mesma coisa para Eva. Morrer? Não, você não vai morrer. Deus não vai fazer isso com você, você vai ser igual a Ele. O engano faz parecer que a revelação bíblica não é suficiente. As igrejas hoje, as pessoas hoje nas igrejas estão procurando algo mais do que a palavra. Um calafrio, um arrepio, alguma coisa que faça ela cair no chão. A revelação bíblica não é suficiente. Versículo 17, amados. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui é interessante que a igreja agora recebe uma arma que não só defende, mas ataca. Mas lembre que ela fica embanhada, né? A primeira arma de ataque é a lança. Paulo não fala dela. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com ela nós contra-atacamos. Nós contra-atacamos a verdade quando somos tentados com o mal. Nós contra-atacamos quando a igreja é atacada por falsos ensinamentos. O contra-ataque quando o mundo tenta nos impregnar com suas mentiras filosóficas. Devemos contra-atacar vigorosamente com a espada do Espírito, que é a palavra. Mas para isso ela precisa estar aqui, guardada no nosso coração, guardada na nossa mente. Porque você não vai jogar a sua Bíblia no inimigo. Então Paulo termina aqui de descrever a armadura de Deus, aquela que nos faz resistir no dia mau,
aquela que nos faz permanecer inabalável, como diz o texto, no dia mau. Mas lembre, querido, essa é uma guerra espiritual. Mas é uma guerra legítima, porque ela leva consigo o evangelho da paz. Ela leva consigo o evangelho da paz e do amor unificador do Senhor Jesus. Os nossos inimigos não são seres humanos, como diz o texto. Quer ficar inabalável no dia mau? Aplique cada princípio da palavra na sua vida. Viva a palavra. Respire a palavra. Paulo já descreveu a armadura de Deus, que nos protege no dia mau, nos deixa inabalável, mas ainda não acabou. Ele encerra no versículo 18 dizendo assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Percebam a ênfase na palavra toda. Todas as ocasiões, toda oração e súplica. Queridos, a nossa vida deve ser saturada. Sabe, saturada? Com oração. Preenchida com oração. Até transbordar. Você já foi orar no seu quarto e você orou, e quando você foi olhar tinham passado 10 minutos e você estava cansado de orar. Alguns anos atrás eu ouvi o testemunho de um pastor que ele era muito disciplinado com a oração. Era um homem que orava muito, né? E era um exemplo de oração, não é? E as pessoas perguntavam: pastor, como o senhor consegue? Como o senhor ora tantas horas por dia? A qualquer hora? Como o senhor faz? E ele disse: meus irmãos, vocês acham que é sempre que eu quero orar? Vocês acham que sempre eu tenho vontade de orar? Quando eu não tenho vontade de orar, dizia ele, aí é que eu oro. Aí é que eu oro porque eu sei que eu preciso orar. Em todas as ocasiões, com toda a súplica. Nossas vidas precisam ser saturadas com a palavra. Mas nós estamos sempre muito ocupados, não é mesmo? Não sobra tempo, são muitos afazeres, muitas coisas. E eu me fiz algumas perguntas a mim mesmo. E eu gostaria de fazer também a você, aos irmãos aqui. Quantas horas por dia você se concentra na educação secular dos seus filhos ou na sua própria? Quantas horas por dia? Quantas horas por dia você gasta levando seus filhos para a natação, para o futebol, para o teclado, para o Kumon? Quantas horas? Agora compare essas horas com o tempo que você gasta na instrução dos seus filhos ou na sua própria, na palavra. Compare essas horas com o tempo que você gasta com oração. Quando eu respondia essas perguntas e comparava, eu envergonhadamente clamava ao Senhor por misericórdia. Envergonhadamente. Precisamos estar preparados, meus irmãos, fortalecidos com a armadura do Senhor, a força do poder do Senhor, e orando sempre. O dia mau é inevitável. O dia mau vem.
O dia mau é inexcusável. Você não tem desculpas para não estar preparado. Você já foi advertido. Você já foi avisado. Se fortaleça, se prepare, vista a armadura. O dia mau vem, não tem desculpas. Você não tem desculpas. O Gustavo foi para a ocorrência despreparado. Ele não tinha desculpas. Ele sabia que ele tinha que estar preparado. Que possamos, meus irmãos, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, vestindo a armadura de Deus e orando sempre. Sem isso, sem essas coisas, como viveremos as maravilhas do livro de Efésios? Como viveremos as maravilhas que o Senhor tem para nós? Então é necessário lutar. Você precisa lutar. Você precisa defender a sua posição. Quem você é em Cristo, a sua unidade em Cristo como igreja. Se você aqui que nos visita ainda não compreendeu quem é Deus, ainda não compreendeu quem Ele é e o que Ele pode fazer através do seu Filho, Jesus. Se você ainda não compreendeu quem Deus é, quem é o Salvador, eu convido você a buscá-lo. Se você não compreendeu quem é Deus, quem é Jesus, procure o pastor que daqui a pouco estará ali à porta para cumprimentar você, ou procure qualquer irmão aqui desta igreja. Ele vai estar pronto e preparado para dizer quem é Deus e quem é Jesus. E o que Ele pode fazer na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por Tua maravilhosa palavra. Deus, que nós possamos realmente nos fortalecer no Seu poder. O Senhor já venceu tudo por nós e nós precisamos nos revestir da Tua armadura santa para podermos resistir no dia mau. Nos ajuda, Senhor, a sermos servos preparados. Tira de nós toda displicência, toda negligência, tudo aquilo que deixa que nós fiquemos fracos. Precisamos nos fortalecer no Senhor. Do contrário, somos alvos fáceis, vulneráveis. Não resistiremos. Obrigado, Deus, por pelejar conosco, por ir à nossa frente, por vencer por nós todas as dificuldades, todas as coisas. E por principalmente nos resgatar da morte espiritual que antes nós estávamos. O seu santo Filho Jesus, através do seu sangue, nos justificou e nos levou até o Senhor. Nós somos gratos, nosso coração arde por isso. Que possamos realmente transbordar de gratidão diante de tão maravilhosa graça e misericórdia estendido a homens perversos, miseráveis que não merecem nada. Falamos gratos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.